Vamos falar sobre CLPs com IHM. Primeiramente, vamos discutir o que é um CLP e o que é um IHM, para que nós possamos entender depois, então, o que são CLPs com IHM. Vamos discutir também alternativas aos CLPs com IHM no chão de fábrica e também outras aplicações de CLP com IHM. Então, vamos começar entendendo o que é um CLP. CLP é uma sigla para Controladores Lógicos Programáveis, e essa é uma ferramenta muito utilizada no processo de automação industrial. Isso nada mais é que um computador especial programado para controlar certos processos na indústria. Ou seja, é um computador que executa funções específicas através de um programa criado para uma finalidade específica. Vamos ver um exemplo. Vamos analisar um exemplo da indústria farmacêutica. Aqui nós temos um processo de inspeção das cartelas de comprimidos fabricados pela indústria. E como deve funcionar esse sistema de inspeção, então? Nesse sistema, todas as bolhas da cartela devem estar preenchidas, ou seja, todas as bolhas devem estar preenchidas com um produto, com um comprimido. Caso alguma bolha esteja vazia, o equipamento identifica a cartela e aciona o sistema de descarte. Então, como isso ocorre? O sistema de inspeção ele é composto por uma câmera de captura de imagem e um software de análise de imagem, que processa os dados e demonstra em uma tela de computador as bolhas com produto e sem produto em cores diferentes. A partir disso, o CLP aciona o dispositivo de retirada das cartelas com falha, ativando um cilindro pneumático e desviando a cartela com falha para o recipiente de reprocessamento do produto. O CLP, então, vai tomar a decisão e ordenar a retirada da cartela defeituosa do sistema. Vamos entender agora, então, o que é um IHM. IHM é uma sigla para Interface Homem-Máquina e é um equipamento com algum tipo de visor ou tela que serve para facilitar a comunicação entre as pessoas e as máquinas. Ou seja, o seu objetivo é permitir que qualquer usuário seja capaz de executar funções em uma máquina. Resumindo, ninguém precisa ser um programador para executar funções em uma máquina. Além disso, a interface homem-máquina também permite monitorar, gerenciar e analisar informações a fim de verificar se algo pode ser melhorado no sistema. Ela também permite a detecção de problemas e falhas no equipamento, por exemplo. Então, podemos agora entender o que é um CLP com IHM. Esses controladores, os CLPs com IHM, se caracterizam por apresentar todas as funcionalidades de um CLP integrado às facilidades de uma interface homem-máquina. Praticamente todas as aplicações de controladores programáveis necessitam de uma interface homem-máquina, porque o operador precisa interagir com a máquina, recebendo alarmes, comandando operações, recebendo diagnósticos do CLP, entre outras funções. E o CLP com IHM possibilita todas essas interações com o operador. Além disso, os CLPs com IHM possuem diversas características técnicas que devem ser analisadas pelo usuário antes da escolha de um desses equipamentos. Por exemplo, facilidade de programação, ou seja, deve ser considerada a linguagem de programação do CLP e da IHM, porque preferencialmente elas devem ser integradas em uma única ferramenta de programação. Tipos e quantidades de ponto de entrada e saída integrados. Então, tem que se considerar entradas e saídas digitais, analógicas, contadores, saídas de pulso, entre outras. Ainda deve ser considerado o tipo de teclado, display, o custo do equipamento e entre outras características importantes que devem ser analisadas pelo usuário. Existem outras alternativas aos CLPs com IHM no chão de fábrica. Porém, essas alternativas apresentam algumas desvantagens.
Por exemplo, as estações de supervisão, elas normalmente precisam de um computador para executar os sistemas de supervisão, mas a desvantagem é que computadores industriais têm um alto custo e pequenas máquinas e pequenos CLPs no chão de fábrica não justificam o investimento em um computador industrial. Além disso, o ambiente agressivo da área industrial impede o uso de computadores de escritório, por exemplo. Outra desvantagem ainda é o alto custo dos softwares de supervisão, e ainda seria necessário programadores para 2 dispositivos diferentes, um para o CLP e outro para a IHM. Então, essa não é uma boa alternativa para uma IHM no chão de fábrica. Outra opção também seria os painéis de comando dedicados. Porém, essa é uma alternativa muito antiquada. Além disso, ela possui um alto custo de projeto e montagem, além de usar pontos de entrada e saída do CLP, que poderiam ser usados para o controle da máquina, por exemplo. Assim, o CLP com IHM é considerado uma alternativa eficiente para esses casos e vem ganhando espaço, principalmente entre máquinas de pequeno porte no chão de fábrica. Os CLPs com IHM podem ainda ser adequados para outras aplicações além de máquinas no chão de fábrica, como por exemplo em sistemas de iluminação, portas e cancelas, energia e semáforos, refrigeração e ar-condicionado, ventilação e outras inúmeras aplicações. Obrigada!